Bom dia amigos do canal O Farejador Bet. Em um final de semana reduzido nos campeonatos nacionais em função das datas FIFA teremos apenas um jogo na Série A, nesse domingo. Complementando a Série B conhecerá o seu penúltimo jogo dessa rodada enquanto que na Série C teremos os outros dois times que ascenderão para a Série B além de conhecermos o adversário do ABC na finalíssima do Campeonato Nacional. Às 20 horas no Cícero Pompeu de Toledo a equipe do São Paulo recebe o Avaí. O time paulista já está de olho na final da Sul-Americana e certamente esse jogo será uma preparação tendo a equipe toda a cautela especialmente em termos de lances mais ríspidos para evitar qualquer lesão desnecessária. Mesmo assim o time paulista ainda quer eliminar definitivamente o risco do rebaixamento enquanto que o time havaiano espera sair da incômoda zona. As duas equipes têm nos seus últimos 5 jogos exatamente o mesmo retrospecto. Cada uma delas perdeu 2 partidas, depois empatou 2 e na última rodada venceram seus confrontos. No recorte em casa do São Paulo foi apenas uma vitória nos últimos 8 jogos. A equipe vem de uma derrota e um empate depois dessa última vitória. O Avaí fora de casa vem de um empate e antes disso foram 3 derrotas e outro empate. A última vitória do time catarinense fora de casa foi contra o Botafogo há 8 jogos atrás. De lá até aqui a equipe marcou 3 gols e sofreu 13 quando jogou longe de casa. A arbitragem será de Bruno Arleu de Araújo do estado do Rio de Janeiro. Arbitragem onde os visitantes têm dificuldade em sair vencedor, pelo menos pelo retrospecto sem julgar as decisões da arbitragem. Temos 10 vitórias dos mandantes, 10 empates e 2 dos visitantes com 2,55 gols de média. A diferença entre as equipes na simulação ficou em 2 unidades a favor do São Paulo. Observamos 2 gols da equipe paulista e nenhum do time catarinense. Esse resultado da simulação vem a calhar perfeitamente com o retrospecto recente das equipes, pois identificamos a ausência de jogos do São Paulo sem ser vazado em casa assim como acreditamos que o Avaí já vem em boa sequência de gols fora de casa. Soma-se a isso o fato de o São Paulo ter boa capacidade de ultrapassar a marca de um gol em seus jogos em casa ou então ficar no zero. Em 2 jogos em casa o São Paulo marcou um gol, no restante ou fez mais ou não fez. A simulação prevê uma remota chance de o São Paulo marcar no primeiro tempo e grandes chances de marcar os gols na segunda etapa. Nossa recomendação para esse jogo, São Paulo mais 1,5 gol. Na Série B é tarde de clássico do desespero, às 18 horas e 30 minutos. Isso nem tanto pela equipe mandante que está nas projeções do Farejador Bet a 2 ou 3 pontos de se livrar do rebaixamento sendo que temos que reconhecer que ainda sonha com uma remota chance de acesso, mas mais pela equipe visitante, a Chapecoense que, caso derrotado, poderá ficar exatamente com o mesmo número de pontos do primeiro time da ZR caso o CSA vença seu jogo na segunda-feira. A arbitragem de Criciúma e Chapecoense será do gaúcho Rafael Rodrigo Klein que tem no retrospecto das 3 principais divisões 6 vitórias de mandantes, 2 empates e 2 vitórias dos visitantes. A média é de 2,2 gols nos seus jogos. O Criciúma descolou do G4 em função do excesso de empates nos últimos jogos. Foram 4 empates nos últimos 5 jogos, com 2 vitórias. Hipoteticamente falando, nessa sequência a equipe estaria jogando hoje para ficar a 1 ponto do Vasco. A última derrota do Tigre em casa foi na 17ª rodada e, portanto, não perdeu em casa no retorno. Por outro lado, a Chapecoense que chegou a ser a melhor visitante no campeonato e, atualmente, é o terceiro colocado nesse recorte, venceu longe de Chapecó pela última vez na 18ª rodada e, portanto, não sabe o que é ganhar fora de casa nesse segundo turno. O desempenho do time de Chapecó se alternou radicalmente, pois era o pior mandante do primeiro turno e hoje vem numa sequência forte em casa. Era um dos melhores visitantes e agora está tendo dificuldades longe de seus domínios. Nossa simulação prevê vantagem de uma unidade para a Chapecoense. A tendência é de que ambas equipes marquem nesse confronto. O desempenho das equipes é muito parecido no primeiro tempo e acreditamos que as movimentações no jogo devem acontecer nos 30 minutos finais quando a Chapecoense é muito mais forte dos 16 aos 30 do segundo tempo na simulação do confronto e o Criciúma substancialmente mais forte dos 31 aos 45 da segunda etapa. No período dos acréscimos do segundo tempo a Chape volta a ter vantagem. O ambiente em Criciúma deve ser de muita pressão, pois a torcida ainda sonha com o remoto acesso. No entanto o empate pode ser útil para as duas equipes, e sendo assim, se chegarmos à reta final de jogo em 0 a 0 poderemos ter um jogo burocrático e de mais preocupações defensivas do que ofensivas na reta final. Portanto reconhecemos um grande risco da projeção não se concretizar por um potencial 0 a 0 no jogo, porém confiaremos na simulação e recomendamos. Ambas equipes marcam. As odds para mais 0,5 para qualquer uma das equipes também é bem atraente caso você não queira apostar em ambas marcam é uma ótima alternativa. Reconhecemos o risco de a partida entrar na reta final em 0 a 0, porém não acreditamos no placar zerado como resultado final. Às 17 horas tudo será decidido na Série C. Vamos lembrar que as 4 equipes têm chances de classificar para a Série B, porém a missão do Volta Redonda é mais dura. A equipe precisa vencer o Botafogo de Ribeirão Preto em casa por uma diferença de 3 a 0 e, além disso, torcer pela vitória do Mirassol. As outras 3 equipes do grupo dependem apenas de si. A Aparecidense precisa vencer fora de casa o Mirassol precisa apenas empatar e o Botafogo de Ribeirão Preto só precisa vencer o Volta Redonda fora de casa. Em caso de vitória do Mirassol contra o Aparecidense basta ao Botafogo não perder de mais de 2 gols de diferença. Ficou tudo embaralhado agora, né? É justamente porque todos têm chances de classificação então são muitas combinações diferentes
diferentes onde cada uma satisfaz uma equipe. Estamos aqui retratando as melhores equipes da Série C. Qualquer análise vai resultar em desempenho interessante das equipes, pois senão não estariam nessa condição no momento. Sendo assim, vamos direto às simulações. A diferença na simulação entre Mirassol e Aparecidense resultou em apenas meia unidade de vantagem para o time da casa. Vamos lembrar que apesar dessa vantagem de meia unidade, o Mirassol teve 3 expulsões no último jogo e estará bastante desfalcado. Grande vantagem é vista em favor do Mirassol na metade do segundo tempo e vantagem do Aparecidense na reta final de jogo. O farejador Bet espera ver ambas equipes marcando e identifica uma possibilidade arriscada em mais 2.5 gols no jogo. Nossa preferência está em ambas marcam ou mais 1.5 gol. Em 7 dos 11 jogos do Mirassol em casa ambas equipes marcaram, porém apenas 5 de 12 jogos do Aparecidense essa condição foi satisfeita. Em aproveitamento, Mirassol é o melhor mandante e Aparecidense o melhor visitante. A simulação entre Volta Redonda e Botafogo resultou exatamente na diferença de 0. Não houve diferença de unidades na simulação, fortíssimo indício de empate, porém não apostamos em resultado. Observamos aqui também ótimas chances para ambas equipes marcarem. O grupo B tem média de 3.1 gols nos jogos, bem diferente do grupo C que fechou com 1.58 gol por jogo. Observação essa que nos faltou na tarde de ontem. Volta Redonda é o quarto melhor mandante em aproveitamento enquanto que Botafogo o segundo melhor visitante em aproveitamento. 7 em 12 jogos do Volta em casa ambas marcaram. Quanto ao Botafogo em 12 jogos fora de casa, 8 delas ambas equipes marcaram. A arbitragem dos jogos. Em Mirassol, Braulio Machado da Silva com 13 vitórias de mandantes, 10 empates e 6 de visitantes. Média de gols em 2.48. Em Volta Redonda, Anderson Daronco. Ele tem no histórico dos jogos das 3 principais divisões do Brasil no ano e 9 vitórias de mandantes, 7 empates e 7 de visitantes. 2.09 gols é a média nos seus jogos. Que o Green esteja com você.